Olá, pessoal! Hoje eu venho falar com vocês sobre o luto, né? Qual a diferença entre luto e tristeza, né? O luto, ele sempre vai estar envolvido a perder algo. Não necessariamente vai ser através da morte, né? Mas o luto, um exemplo que eu vou dar é de lá da infância, quando nós estamos na transição da infância para a adolescência. Se vocês vão observar que quando a gente está lá na infância, por volta dos 10, 11 anos, a gente está nessa transição. O que é que ocorre? Um exemplo, eu gostava de um desenho, eu achava esse desenho maravilhoso, eu achava muito engraçado. Hoje eu acho, né? Mas o que é que acontece? Eu não consigo visualizar. Eu gosto, mas eu sinto que não é mais aquilo, não é tão legal como eu achava. E eu fico nessa briga me culpando porque eu não gosto desse desenho e sem entender o porquê. Então, aí quando passa todo o processo, eu consigo entender que eu agora estou na adolescência. Então, é difícil para mim deixar a minha infância. Então, esse é um dos processos do luto, né? Você passar aí da transição da infância para a adolescência. Porque a gente sempre, quando a gente passa por essa transição, a gente sempre deixa algo, a gente sempre perde algo. Então, nesse processo, a gente precisa entender que o luto é natural. E quando a gente fala sobre perder alguém, né, a gente sempre acha que perder alguém não é um processo natural, mas é um processo inevitável, a morte, né? A morte é um processo inevitável e que nós nunca estaremos preparados para perder alguém, porque esse alguém é importante. E como saber se eu estou passando por esse processo, né? Existem algumas etapas, né? O luto. Tem a etapa a fase da negação, quando eu sei que o outro morreu, mas eu não acredito, porque isso aconteceu, não é verdade. Então, ou ele deve estar em algum lugar, ele deve estar viajando. Então, a gente acha várias desculpas para não aceitar essa inevitável verdade, né? Depois a gente passa para a fase da raiva. Ah, porque isso aconteceu? Porque ele é novo? Porque não deveria ter acontecido? Ele era uma pessoa boa? Eu não aceito, eu não quero. E a gente acaba usando vários adjetivos para justificar, né, o porquê não deveria ter acontecido. E depois vem a fase da barganha. Eu vou aproveitar para ser uma pessoa melhor. Eu vou, um exemplo, eu vou ser melhor hoje, eu vou tratar melhor as pessoas. Eu vou fazer algo por alguém que eu não fiz com aquela pessoa que se foi. Então, assim, a gente começa esse processo e depois vem a fase da tristeza, onde a gente percebe que o outro foi embora, né? A gente percebe, a gente não quis lembrar, mas é necessário, né? E eu volto lá na fase da negação. Um ponto importante é que às vezes a gente não quer lembrar do que aconteceu, não lembrar dos momentos que viveu com essa pessoa, tanto os bons como os ruins. Mas é importante a gente lembrar para que a gente possa ressignificar, porque a gente vai rir, vai chorar com os momentos bons, felizes, os momentos não tão bons, não é isso? Então, assim, a fase da tristeza, a gente vai viver esse momento por completo. Então, chega a fase da aceitação. É quando a gente ri com as memórias, a gente chora quando tem que chorar com essas memórias, mas a gente entende que o outro se foi, mas que o outro se foi e ninguém vai substituir aquele espaço que ele deixou na nossa vida. Então, a fase da aceitação é a gente entender que o outro se foi, mas que a gente pode viver e que a gente pode aprender que aquele momento foi o momento dele e que agora é o meu momento de viver. Então, é importante a gente passar por essas fases, mas não necessariamente vamos seguir esse, esse, essa sequência, né? Fase raiva, fase da negação, a barganha, da tristeza e da aceitação. Mas o importante é que no final desse processo de luto, a gente possa ter ressignificado.
Porém, existe em alguns momentos que o processo de luto passa a ser patológico. E quando ele passa a ser patológico, né, aí vai envolver uma depressão, vai envolver crise de ansiedade, que pode estar ligada à taquicardia, à tontura, dores de cabeça. E nesse momento, né, você tem que entender que você precisa de ajuda. E o luto em si, patológico ou não, você não precisa viver sozinho. Você pode pedir ajuda às pessoas que estão ao seu lado. Você pode pedir ajuda profissional quando necessário. Quando ele passa a ser patológico, provavelmente você já precisa de ajuda. Então, e muitas vezes é difícil a gente reconhecer que a gente precisa de ajuda, mas a gente precisa, né? Principalmente quando a gente já sente que já estão passando, as nossas emoções já estão passando a ser psicossomática, o nosso corpo já está reagindo. Então, lembre-se, o processo de luto é natural. Geralmente dura 1 ano, mas aí vai depender de cada pessoa. E é importante você entender que você precisa viver esse processo. Não adianta dizer, eu não vou pensar, eu não quero lembrar das lembranças, tanto as boas como as ruins. Mas o processo de luto, ele precisa ser vivido. E você vai ficar com a lembrança dessas pessoas. Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí que estão do outro lado, que vocês possam viver esse momento como um momento de ressignificação, né? O que é que eu posso fazer diferente hoje, né? Qual as lembranças e os ensinamentos que essas pessoas que passaram por nossas vidas deixaram, né? O que é que eu pude aprender? Aí, nesse momento, é um momento muito importante, né? E se você não consegue passar por esse processo de luto sozinho, busque ajuda, tanto profissionais como de amigos, que eles vão estar te ajudando, tá? Então, eu espero que tenha ajudado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!